Oi, gente, tudo bem? Queria compartilhar uma coisa muito engraçada que aconteceu. Há alguns anos, né? Eu via, eu via vulto, via espírito, e quando meu segundo filho nasceu, começou a ficar mais complicado, né? Então, assim, passei por algumas fases difíceis também, e eu falei, poxa, é difícil lidar com. Às vezes você não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo. E eu pedi para a espiritualidade não ver mais. Mas isso não quer dizer que eu não consiga sentir a presença do espírito. Porque eu não vejo, por exemplo, eu aqui do lado, ele passando do meu lado, aqui agora. Mas eu vejo mentalmente como se fosse uma lembrança, né? Então, por exemplo, eu olho para a cozinha como se fosse uma lembrança e eu vejo o espírito passando. Então, mentalmente, não me assusta como, né, digamos assim, passando do meu lado, né? Então, quem psicografa entende com mais facilidade o que eu estou querendo dizer. Então, muitas vezes, assim, quando você começa a estudar a mediunidade, né, ter algumas impressões, a maior dificuldade no início é você falar assim, quais pensamentos são meus e quais são as inspirações, quais seriam os sopros, digamos assim. Então, você vai, conforme o tempo, vai exercitando o teu mental. Então, muitas vezes você já consegue diferenciar quando é você e quando não é. Vou dar um exemplo. Às vezes você não está pensando naquilo, se você tá forçando uma ideia. Exemplo, vou dar um exemplo bobo. Preciso escovar o dente. Nossa, eu preciso pegar minha pasta de dente. Eu estou focada na pasta de dente. Mas aí eu escuto, eu venho com a própria mente falando para mim mesma: liga para sua mãe. Mas o meu foco era a pasta de dente. E aí, quando eu ligo para minha mãe, aconteceu alguma coisa. Esse é um exemplo, tá? Então, é um treino, exige muito treino, mas é bacana porque você consegue controlar quando é você, quando não é, como é que você tem que administrar as mensagens, as suas emoções. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu precisava fazer uma pesquisa, que eu sou uma pesquisadora nessa área, e só que só falei pro meu marido, eu falei, eu preciso pegar um papel, porque não vai ser o que vai escrever. Então, não, vai vir de uma vez, eu preciso pegar um papel. E saí correndo para pegar um papel. E ele falou que ele não quis me atrapalhar, porque eu estava muito concentrada. Basicamente, eu estava, né, psicografando. Já psicografei pelo WhatsApp também, tá, gente? Então, vamos parar de frescura, porque o mundo se moderniza e essas coisas também. E eu digitando, peguei o papel que vinha as ideias e eu passava limpo no computador. E aí, o que que aconteceu? Meu marido não quis falar pra mim. Depois que eu terminei, ele falou assim: olha, eu vi uma mulher do seu lado aqui. Só que eu também, mentalmente, eu também tinha visto. Eu fechava os olhos para tentar pegar a ideia e eu vi ela também. E aí eu falei: me descreve a roupa dela. Então nós vimos a mesma coisa, mas de forma diferente. Eu com o olho mental, né? O neurologista virou e falou assim para mim, né? Não, virou numa palestra e falou assim: sabe por que que aqui chama de terceiro olho? Porque na anatomia, inicialmente, quando tá gerando feto, seria um olho aqui, né? E então eu enxergo com o terceiro olho, com o cenário mental. E ele já viu ela na cozinha. Então tem essas diferenças. Então é muito bacana a gente exercitar isso. Porque a gente um dia vai fazer parte daquele mundo também.